Fala galera, vamos lá. O vídeo de hoje aqui a gente vai fazer aquela questão da revisão do dia de ontem, né? Então ontem o jogo ficou, a gente fez 5 entradas no valor de 20% cada um. E o jogo finalizou, né? O primeiro que a gente fez um under 5.5 ficou de 1-1, então ficou bem tranquilo na nossa margem de segurança. O segundo jogo também a gente colocou o under 5.5 e também ficou de 1-1, então a margem de segurança ficou tranquila. Na questão do over, houve 3 gols, né, 2-1, então foi tranquilo também. O under 5.5 que ficou de 1-2, que também ficou na margem de segurança, e a questão do under 4.5 que ficou de 2-0, que também a gente ficou aí na nossa margem de segurança. Os jogos de hoje, né, a gente vai fazer também da mesma forma de ontem, a gente vai fazer hoje mais 5 jogos, né, tá aqui os 5 jogos. E nesses 5 jogos a gente vai fazer as seguintes entradas, né? Então, análise da mesma forma que a gente fez, beleza? Então tá aqui, Valência. Os quesitos que a gente vai verificar. Eu não vou fazer a questão dos números, mas é só vocês contarem aqui, né? Então a gente utiliza geralmente as 5 últimas entradas, ok? Os 5 últimos jogos do time jogando em casa e os últimos 5 jogos do Atlético de Madrid jogando como visitante, tá bom? Então é o que a gente vai fazer. Ele vai fazer uma média somente da ocorrência de gol do time. Não, a gente não pega o visitante porque não tem nada a ver com esse jogo. A gente tem que comparar e fazer uma probabilidade se aproximando do evento agora, do evento de hoje, que é o jogo. Então, seria verificar a questão do Valência jogando em casa e do Atlético de Madrid jogando como visitante. Beleza? O que a gente pode olhar também é a questão das análises. No primeiro tempo a gente verifica, né, que a maior ocorrência de gol nesse jogo, a probabilidade quer dizer que vai acontecer no segundo tempo. Então isso é só a probabilidade, não quer dizer que é real, porque a gente está trabalhando com estatística aí, né? Está trabalhando com um número imprevisível e não é previsível. Então, jogo de futebol não tem como a gente prever, mas a gente segue a tendência dos jogos anteriores. Então, quer dizer que o time ele tem uma grande probabilidade de marcar gol no segundo tempo, ok? Voltando para cá, para a gente fazer a primeira análise, a gente verifica a questão Atlético de Madrid, né? Tá aqui, é o quarto colocado contra o sétimo. Então a gente vê que são dois times aí que vai fazer essa. Quando joga também, não, você pode ver que não é aquela questão de um jogo com muito gols, nunca passou de 5 e tá bem fechadinho, tá vendo? Então tá bem fechadinho. O último jogo que teve foi 1-1. Então eu analiso tudo isso para me fazer a minha tomada de decisão. Como é que eu vou fazer minha tomada de decisão? Primeiro, eu sei qual que é a ocorrência de gol. Então a ocorrência de gol, no nosso caso, tá dando 2, né? Então aqui no 2, uma possível entrada que a gente poderia estar fazendo seria, isso aí verificando os jogos anteriores, seria que um under 5.5 seria o caso mais seguro. Então a gente vem cá, verifica o over, está pagando 14%, e a gente verifica o under 5.5, quanto que está pagando? 2%. Então aqui o melhor tipo de entrada seria o 4.5, né? Seria o 4.5 que estaria pagando 7. E aí a gente faz aquela análise, espera aí, o que eu vou arriscar? Eu arrisco os 7 pontos para ganhar 7% ou para ganhar, no caso, 14%. Beleza? Só como é que a gente vai fazer isso? A gente volta novamente aqui no jogo para tomada de decisão. Espera aí, deixa eu ver aqui. Nunca houve, né? Nunca houve aqui a questão do jogo de ficar de 0-0 aqui, somente em 2017. Tirando isso, sempre ocorreu gol. E aí eu volto para cá novamente e verifico como é que está a quantidade de gol. O Atlético de Madrid já está percebendo aqui que nos últimos jogos ele não está tendo resultado, né? Então aqui para você ver, ó, teve um gol aqui, ó, da casa em 10 minutos, tá vendo? Aqui 56 minutos, a questão do primeiro gol. Então a gente está verificando aí que, olha lá, o segundo aqui, ó, 60 minutos, 28, 70. Então está ocorrendo muito no segundo tempo, né? No segundo tempo está ocorrendo aquela questão do gol. E o Valência, se a gente for verificar aqui também,
Tá aqui 77, 48, 27, 78, então tá mesclado, mas tem uma ocorrência maior mesmo aqui no segundo tempo. Então, nesse caso, nesse jogo, o que eu estou vendo aqui que a melhor opção seria o 4.5, né? Então seria um under 4.5, tá aqui. Um 4.5 valendo uma odd de 7%. Né? Valor de entrada, a gente vai colocar 20%. 20% da banca. O lucro aqui, 7%. Porque está melhor do que a gente arriscar no 5. Então eu sempre faço essa questão do under e do over para ver qual é a melhor entrada. Voltando aqui, vamos para o segundo jogo. O segundo jogo está aqui também. A própria análise da questão dos números seguindo a mesma questão. Time em casa, 8 gols. Time como visitante, 11. Então, 3.8. Então a gente está vendo uma grande possibilidade nos números de gol. Só que o que a gente vai verificar aqui vai ser exatamente a questão do over. Quanto está pagando o over? 8%. Opa, peraí. 8%. A gente já começa a perceber que está alto. E o under? 4%. Então está mais seguro 4%, né? Seria o under 5.5. Para confirmar a nossa entrada, para ver se a gente vai fazer isso, a gente verifica. O último jogo, gente, olha aqui para você ver. O último jogo em outubro ficou de 0-0. Então, peraí, o último jogo ficou de 0-0. E como é que está o time jogando em casa e jogando fora de casa, né? Vamos ver aqui as análises aqui. Então a gente está verificando aqui o time da casa, uma ocorrência que não passa de 3 gols, e o time como visitante nos últimos jogos também. Primeiro aqui, marcou 1, marcou 3, marcou 2. Então até que está marcando bastante gol, né? Então está marcando bastante gol aqui. Nesse caso, desses dois eventos aqui, desses dois times, o último jogo também do Manchester, né? O time como visitante ficou de 0-0. Nesse caso aqui, ó, a entrada ela tá bem confusa, né? Então o campeonato inglês está bem confuso aqui para a gente tomar uma decisão da questão. Deixa eu ver o momento do gol. Qual que é o melhor momento de gol aqui que acontece? Tendo um índice maior de gol no primeiro tempo, né? Time visitante, maior índice de gol no primeiro tempo. Então, porque tem aqui a questão de marcar aqui 8% e o outro sofre 3%. Então, eu acredito que ele também sofre muito aqui bem no início. Então, nesse caso aqui, pelos números, os números a gente está verificando aqui um 3.8, a gente vai fazer a entrada de over 0.5. Uma entrada de over 0.5, aonde está pagando 8%. Certo? Então está aqui pagando 8% de 20% da banca. Agora o Borussia, campeonato alemão, tá aqui muitos gols aqui, né? Os times aqui, eles nunca ficam de ficar aqui, o mínimo que fizeram foram 1-1. Então, só pelo jeito que eu tô vendo aqui, vai dar até um over 1.5. Pela quantidade de gol que tá aqui. O Borussia é o terceiro colocado. Então, análise de gol para acontecer no segundo tempo, mas tem um percentual muito forte no primeiro. Então, nesse caso aqui, vamos ver como é que vai ficar as odds. Das entradas, 2% não dá. 1.2%, então tá aqui. E os 5.5 você
seria bem puxadinho, tá pagando 20%. Então a possibilidade de sair 2 gols aqui é muito grande. O 6,5, deixa eu ver aqui, 8%. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o 1,5, que querendo ou não, tá o mais seguro. Então, a gente vai colocar um over 1,5, 20% da banca, para ganhar 12%. Agora a gente tem o Mônaco, né? Vamos aqui para o jogo do Mônaco. O jogo do Mônaco também está dando uma média alta de 3,2, né? 3,2, com o Mônaco marcando 11 gols e o time visitante marcando 5. Então vamos aqui para o próximo. Cadê? Mônaco. Análise do Mônaco está aqui. Também, a última vez que foi de 0-0 foi em 2018, então sempre tem bastante gol nesse campeonato, né, nesse país. A gente está trabalhando com o quinto colocado contra o sétimo. Então, a questão aqui de gols. Se a gente for olhar o último jogo, né? Só agora o time visitante que tomou de 5-0 jogando fora contra o PSG. Mas em relação ao Mônaco jogando em casa, somente, olha você vê. Então tem muito jogo lá para trás que ele não marcou gol. Inclusive já marcou gol até no PSG. E o PSG como visitante. Então nesse jogo aqui, e com essa quantidade de índice, olhando a probabilidade muito alta de acontecer o gol no primeiro tempo, a gente vê também que o mais seguro nesse caso seria um over também 0,5. Vamos ver aqui como é que está a entrada do over. Está aqui menos 5,5, o over pagando 7%. Então 7% contra 5% do Mônaco. Então o under está mais seguro. Vamos voltar aqui para a gente analisar novamente a questão do under, se a gente arrisca no under. Olhar aqui a análise, time jogando em casa, contra o Lille marcou 5. Time com visitantes 0, 2, 1, 2, 0-0. Então nesse caso aqui, a gente vai seguir aqui o time de Mônaco jogando em casa. E a gente vai pegar o over também. O over 0,5. Over 0,5 pagando 7%. Pagando 7%. No nosso caso aqui, o último jogo, dando uma média de 1,6, né? Então o under aqui, visivelmente a gente consegue ver um under desse número, mas vamos lá agora ter a certeza, né? Então tá aqui, último jogo, 0-0. Jogando em casa, poucos gols, jogando como visitante, poucos gols. Então, só pela a leitura de cenário, a maior possibilidade de acontecer gol é no primeiro tempo, né? Então o segundo tempo está mais tranquilo. Aqui a gente verifica o tipo de entrada. Então o over aqui está pagando muito alto, então o under 5,5 vai estar pagando bem baixo e o 4,5 a gente está conseguindo 6%, né? Então vai ser um under 4,5 nesse jogo. 4,5 com 20% de banca.
pagando 6%. Fechou. Então é isso aí, pessoal. Essas são as entradas do dia de hoje. Um abraço aí, até o próximo vídeo.